Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia de São Vicente de Paulo, presbítero. Vamos fazer uma oração, pedir então a intercessão desse santo, para que bem possamos escutar a palavra de Deus. Lembrando que São Vicente de Paulo era o homem da caridade. Ó Deus, que por socorro dos pobres e formação do clero, enriquecesses o presbítero São Vicente de Paulo com as virtudes apostólicas, fazei-nos, animados pelo mesmo Espírito, amar o que ele amou e praticar o que ensinou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Vicente de Paulo, aqui nós estamos, meus irmãos. Peçamos então a Ele que nos ajude a sermos caridosos e vivermos sempre na graça de Deus. E aqui por esse canal você vai sempre escutar a palavra. Todos os dias estamos aqui conectados na fé. E eu te convido para que juntos possamos escutar o Evangelho, está bem? O Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Pega lá a tua Bíblia, vamos juntos ouvir a palavra de Deus. Lembrando, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos então de escutar. Ouviu a palavra de Deus? Muito bem? Escutou direitinho? Eu quero que você, a partir de agora, deixe com que essa palavra penetre no seu coração. E a pergunta que Jesus faz para os discípulos também é direcionada a nós. Quem é Jesus? Você sabe responder essa pergunta? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Quem ele é? É esta a centralidade do Evangelho de hoje. Então, diante dessa pergunta, o nosso Senhor também nos questionando para que nós possamos conhecê-lo. E como que nós sabemos quem ele é? A partir da escuta da palavra de Deus. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E aí está. Pedro responde diretamente: o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que veio para nos salvar. Então, dentro dessa frase, o Cristo de Deus tem toda essa conotação. Mas agora eu quero que você também responda: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você compreende que ele é esse Cristo de Deus? Você compreende que ele veio para nos libertar e nos dar a salvação eterna? Sim ou não? E nós estamos num tempo que falar de Jesus até é fácil. Mas será que nós conhecemos verdadeiramente? Falar uma coisa é uma coisa. Agora, conhecer é outra completamente diferente. E eu te convido. Será que nós conhecemos realmente Jesus? E como que eu conheci? Deve estar perguntando: padre, mas como que eu vou conhecer Jesus? Como que eu aprendo quem ele é? Convivendo com ele, sabendo quem ele é e escutando a sua palavra. E nós vamos aprender e conhecer quem é Jesus pela palavra, pela própria palavra dele, que é a palavra de Deus. Então, por isso que eu insisto, desde quando nós começamos o nosso trabalho aqui por esse canal, eu tenho sempre insistido com vocês para que a gente escute a palavra de Deus, para que nós mergulhemos nas Sagradas Escrituras. É lá que você vai conhecer Jesus, não tem outro caminho. Se você não tiver essa compreensão de quem ele é verdadeiramente, lá pela sua palavra, lá pela palavra dele que nós estamos proclamando, você não vai saber realmente quem é Jesus. Você não vai conhecê-lo, você não vai ter intimidade com ele. Não vai saber qual que é a missão que ele tem. E ele falou agora para nós, Depois dessa resposta de Pedro, Jesus proíbe severamente que eles contassem isso a alguém. Olha que coisa interessante. Por que será? Porque eles ainda não estavam preparados. Pedro revela, ele compreendeu, ele disse essa palavra, mas eles ainda não estavam preparados para a missão de Jesus. E a missão de Jesus, ele vai acrescentar: o Filho do Homem deve sofrer muito.
Olha só, ele já começa dizendo isso, Jesus dizendo isso. O Filho do Homem deve sofrer muito. Depois, ser rejeitado pelos anciãos, por aqueles que são a estrutura da sociedade daquela época de Jesus e também agora do nosso tempo, pelo sumo sacerdote e pelos doutores da lei, por aqueles que comandavam a religião na época de Jesus. Sumos sacerdotes, doutores da lei eram aqueles que detinham a autoridade sobre a palavra. E depois o que vai acontecer com Jesus? Ele deve ser morto. Olha só, rejeitado, sofrer muito, morto, mas ele não vai ficar nessa realidade. Ele, depois de 3 dias, ele vai ressuscitar para nos dar a salvação eterna. É essa que é a missão de Jesus. E ele mostra para os discípulos e também para cada um de nós. O que ele veio fazer aqui? Isso. Ele veio nos salvar, mas ele passou por tudo isso por nós, porque Jesus encarnou-se na realidade humana a partir de Nossa Senhora no ventre de Maria e se tornou homem, pessoa humana, gente, igual a você, igual a mim. E ele passou por todas as realidades e ele sentiu na pele tudo aquilo que nós sofremos. Então as angústias, os sofrimentos, as dores, tudo isso que nós passamos, que nós vivenciamos, Jesus sabe, porque ele foi humano. Ele sabe, ele entende tudo isso. Deve sofrer muito. Jesus sofreu amargamente o fato de ter sido gente. Então, por isso, para que Jesus passou por tudo isso? Para nos libertar, para nos dar a graça da salvação eterna, para fazer com que você e eu sejamos verdadeiras pessoas, completos em Deus. É por isso, então, que Jesus, no Evangelho de hoje, faz essa revelação para todos nós. E aí, para terminar a nossa conversa de hoje, né? Eu quero que você, a partir desse momento, mergulhe mais na palavra de Deus para você ter intimidade com o nosso Senhor. Intimidade com Jesus, que é o Senhor da nossa vida, aquele que veio para nos libertar dessas prisões, da prisão, melhor dizendo, né? Que era o pecado. O pecado que outrora os nossos pais antepassados viveram, né? Adão e Eva, que foram desobedientes e perderam a harmonia, perderam o convívio de Deus. Em Jesus nós somos novamente inseridos nessa realidade. Para quê? Para que nós possamos viver nesse amor que Deus tem por nós. Meu irmão, minha irmã, você quer conhecer Jesus? A palavra de Deus, não tem outro caminho, tá bom? Espero que essas palavras que hoje nós aqui estamos dizendo juntos possam nos ajudar e nos confortar e também nos dar a certeza de que em Jesus nós somos libertados. Tudo nessa vida passa. Ouvi essa frase ontem do Dom Henrique Soares, né, que já é falecido, e ontem, ouvindo um vídeo dele, ele dizia isso: tudo passa. Idade passa, beleza passa, dinheiro acaba, família, tudo isso passa. Se nós perdermos tudo isso, nós temos Jesus, porque Jesus é tudo. Que nós tenhamos a confiança em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que você tenha um excelente dia e viva São Vicente de Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.